Olá, queridos alunos! No aulão de hoje, nós iremos estudar sobre os substantivos. Você sabia que existem vários tipos diferentes de substantivos? Bem, você já aprendeu durante todos os seus anos aqui no ensino fundamental o que é um substantivo. Mas às vezes, na hora de procurar um substantivo, algumas palavrinhas deixam a gente em dúvida, porque alguns substantivos eles são muito fáceis. Por exemplo, um nome próprio, o nome de uma pessoa, é fácil saber que é um substantivo. Ou o nome de um objeto também é fácil saber que é um substantivo. Mas nem todos os substantivos são nomes de pessoas ou nomes de objetos. Hoje nós vamos ver todos os tipos de substantivos que existem para tirarmos todas as nossas dúvidas sobre substantivos. E assim, quando precisarmos encontrar um substantivo ou classificar uma palavra, nós saberemos quais são os tipos diferentes de substantivos. Pelo menos saberemos identificar esses substantivos. Então, preste bastante atenção e vem comigo. Primeiro, nós vamos relembrar o que é um substantivo. Bem, substantivo é a palavra que dá nome aos seres, a qualquer tipo de ser. Pode ser um ser humano, pode ser um animal, pode ser um ser inanimado, como um objeto. Mas, além disso, substantivo dá nome também a sentimentos, a conceitos, ideias, grupos de coisas ou grupos de seres, e nós vamos ver mais detalhadamente nas próximas páginas aqui do nosso estudo. Mas o que você tem que lembrar é que se é o nome de uma coisa, de um ser, de um sentimento, de uma ideia, é um substantivo. Os únicos nomes que não podem ser considerados substantivos são os nomes das ações. O nome que a gente dá para a ação é um verbo, mas o nome de tudo mais que existe é substantivo. Vai ficar mais fácil quando você ver na prática quais são esses substantivos. Então, fica tranquilo aí, vem comigo que essa aula vai ser super legal. A primeira coisa que a gente aprende quando a gente estuda substantivos é que existem substantivos próprios e substantivos comuns. O substantivo próprio é aquele que dá nome a um só ser da mesma espécie. Ele se escreve sempre com uma letra inicial maiúscula. Por exemplo, Brasil. Brasil é um substantivo próprio. Por quê? Porque só esse país pode ser chamado de Brasil. Eu não posso chamar todos os países do mundo de Brasil, não vai fazer sentido, não vai dar para entender. Porque a palavra que nós usamos para se referir a um país é país, está vendo? Aí eu posso usar essa palavra para todos. Qualquer país eu posso chamar pela palavra país. País, por outro lado, é um substantivo comum, que são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie, e é escrito sempre com letra inicial minúscula. Agora, observe essa frase. No Brasil, há uma variedade de animais. A palavra Brasil, como eu já comentei, é um substantivo próprio, diferente de país, que é um substantivo comum. Já a palavra animais é um substantivo comum. Agora, aqui na minha casa, eu tenho um animal que se chama Lila. Quando eu chamo Lila, nenhum outro animal vem correndo, só ela. Por quê? Porque Lila é o nome próprio do meu animal. Assim, eu consigo diferenciar esse ser de todos os outros da espécie dele. Quando eu estou falando da Lila, todos sabem que eu não estou falando de qualquer animal, mas do meu animal específico, que mora aqui na minha casa, a minha cachorrinha Lila. Então, pessoal,
Existem substantivos próprios que dão nome a apenas um ser em especial. E existem substantivos comuns, pelos quais nós podemos chamar todos os seres de uma mesma espécie. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho um cachorro, porque todos os animais dessa espécie podem ser chamados pela palavra cachorro. Mas o nome do meu cachorro é Lila. Só ela tem esse nome especial. Eu não posso sair aí pela rua chamando todo mundo de Lila. Lila, Lila, Lila. Os cachorros não vão responder, porque o nome próprio deles não é esse, tá certo? Então você já entendeu, e essa é a parte mais fácil, que existem substantivos comuns e próprios. Quer dizer que todo nome próprio, nome de pessoa, nome de cidade, nome de empresa, nome de animal, sabe o nome do nosso pet? É substantivo próprio. Mas todas as palavras que dão nomes aos seres diversos são substantivos comuns, porque dão nome, né, a todo o grupo de seres. Entenderam isso? Vamos continuar. Mas, além disso, você sabia que existem substantivos simples e substantivos compostos? É verdade. Os substantivos simples, eles são muito fáceis. Eles são formados apenas por um elemento, um radical. Ou seja, aquela palavra é formada apenas de uma outra palavra ou ela é uma só, tá bem? Agora, olha só os nossos exemplos. Xícara, vaso, pessoa. Uma palavra só, muito simples. Agora, o substantivo composto, ele tem dois elementos geradores, ou seja, ele tem dois radicais. Ele pode ser formado por duas palavras ou a partir de duas palavras. Por exemplo, arco-íris, cana-de-açúcar, girassol. Por que você precisa aprender que existem os substantivos simples e compostos? Porque, às vezes, quando você olha a palavra arco-íris ou a palavra cana-de-açúcar, você não sabe o que ela é. Por exemplo, girassol é um verbo ou é um substantivo? Muitas vezes as crianças ficam em dúvida, porque gira é o nome de uma ação. Mas essas palavras compostas, elas nada mais, nada menos são do que substantivos compostos. E é possível que uma palavra seja formada por duas, assim separadinha por hífen, que nem arco-íris, que nem guarda-chuva, guarda-roupa. E também que ela tenha dois radicais, como girassol, que é formado pela palavra girar e é formado pela palavra sol. Então, quando o substantivo ele é formado só por uma palavra, ele é simples, mas quando ele é formado por duas palavras, girassol tem duas palavras, mesmo sem o hífen. Arco-íris também. Ele é um substantivo composto, mas continua sendo um substantivo. Vamos continuar vendo os tipos de substantivos que existem? Vem comigo. Agora, é aqui que a gente tem as maiores dúvidas quando o assunto é encontrar ou classificar um substantivo. Você sabia que existem substantivos concretos e substantivos abstratos? O substantivo concreto dá nomes a seres de existência própria, que podem ser reais ou imaginários. Assim, seres que a gente pode desenhar, que a gente pode pegar, que a gente pode imaginar como que é a aparência deles. Mesmo que eles sejam seres inventados, nós conseguimos, pelo menos, imaginar como ele seria, tá certo? A gente consegue dar um corpo para esse ser, por isso que o nome é concreto. Por exemplo, rua, mosca, criança, ar, saci-pererê. Todo mundo sabe que saci-pererê não existe, é só um personagem do folclore brasileiro. Mas mesmo que ele não exista, as pessoas conseguem imaginar um corpo para ele, uma aparência, conseguem fazer um desenho. Esses são substantivos concretos, coisas que nós podemos desenhar, coisas que nós podemos tocar. Por exemplo, eu não posso tocar no saci-pererê porque ele não existe, mas eu posso desenhar porque existe uma descrição, né, desse personagem inventado, fictício.
Já o substantivo abstrato, ele dá nomes a seres que não existem por si mesmo. Como assim, prof? Ele dá nome a um ser que não existe. Calma. Esses seres, eles dependem sempre de um outro ser para se manifestar. São os nomes dos sentimentos, das ações, dos estados ou das qualidades. Olha só. Por exemplo, amor, corrida. Está vendo que corrida é o nome daquilo que a gente faz quando a gente, né, pratica a ação de correr. É uma forma de dar um nome para uma ação, só que corrida não é um verbo, porque corrida representa a ideia dessa ação, tá entendendo? Já correr é o verbo, que é a ação, né, quando acontece. Então, muitas vezes, a gente confunde alguns verbos com substantivos e substantivos com verbos por causa disso. Porque o substantivo ele pode dar nome a sentimentos, a ideias, a conceitos, que é o caso de corrida aqui. Corrida é um conceito, é o nome daquilo, né, que acontece quando nós fazemos a ação de correr. Né? Nós corremos e o nome disso é corrida. Olha que interessante. Pobreza também é um substantivo abstrato. Você não pode desenhar a pobreza, você pode desenhar pessoas pobres, uma cidade pobre, uma casa pobre. Honestidade também é um substantivo abstrato. Então, o nome dos sentimentos, das qualidades, o nome da qualidade, honestidade, é o nome da qualidade. Honesto é a característica, é a qualidade aplicada. Mas o nome dos sentimentos, o nome das ideias de ação, o nome dos conceitos, por exemplo, alegria. Alegria é um sentimento, mas é um conceito também, não é mesmo? O que é um conceito? Um conceito é uma ideia, algo que tem um significado. Então, muitas coisas têm um significado e precisam ter um nome para que a gente possa falar sobre isso, não é mesmo? Mas não são um ser, não podem ser desenhados, não podem ser tocados, mas essas palavras também são substantivos. Então, sempre que for um sentimento, sempre que for o nome de uma ação concretizada, como corrida, como lavagem, tá vendo? Você lavou, e isso foi uma lavagem, é o nome daquela ação concretizada, é o nome que a gente dá para aquela ideia de ação. Sempre que a gente tiver esses nomes, são substantivos. E são substantivos que a gente mais tem dificuldade de encontrar, de classificar também, não é mesmo? Agora venha comigo que você vai ver uma coisa bem legal sobre os substantivos. Você sabia que alguns substantivos, eles são primitivos, ou seja, eles não vêm de lugar nenhum e eles carregam muito significado neles. Por exemplo, flor. Você sabe o que é uma flor. Você já atribuiu a palavra flor ao seu significado. Pedra. Você sabe o que é uma pedra. Você já fez essa atribuição. Você atribuiu a palavra pedra um significado. Vidro também. Agora, existem substantivos que derivam desses outros. Por exemplo, florista deriva de flor. Pedregulho deriva de pedra. Vidraçaria deriva de vidro. Às vezes, as crianças ficam em dúvida quando se deparam com substantivos derivados. Ficam achando que é um adjetivo, mas pense bem. A florista, ela é um ser que trabalha com flores. O pedregulho é um objeto que deriva de uma pedra. A vidraçaria é um lugar. O nome dos lugares também é substantivo. Um lugar onde se fabrica vidro. Então, essas palavras também são substantivos. Agora, você sabia que também existem substantivos coletivos que representam um conjunto todinho de seres? É verdade. Vamos ver alguns exemplos?
Olha só, alguns exemplos são álbum. Álbum é uma coleção de fotos, uma coleção de selos, uma coleção de figurinhas. A palavra álbum é um substantivo, você sabia? Alcateia. Alcateia é um grupo de lobos. E alfabeto é um grupo de letras. Arquipélago vocês estudaram esse ano. É um grupo de ilhas. Atlas é um grupo de mapas. Banda é um grupo de músicos. Biblioteca é um grupo de livros. Cacho pode ser um grupo de uvas, um grupo de bananas. Cardume é um grupo de peixes. E classe é um grupo de alunos. Constelação é um grupo de estrelas. Centenário é um grupo de 100 anos. Colmeia é um grupo de abelhas. Alcateia é um grupo de lobos. E nesse exato momento, tem um grupo de crianças fazendo uma chamada para mim aqui no WhatsApp. Mas eu não posso atender porque eu estou gravando essa aula. Como se chama um grupo de crianças que está fazendo uma chamada coletiva para a professora? Não sei qual é esse substantivo coletivo. O que eu sei, crianças, é que existem muitos substantivos diferentes. E às vezes a gente se perde na hora de encontrar um substantivo porque não tem certeza se é um substantivo. Às vezes a gente precisa classificar e fica achando que pode ser um adjetivo ou pode ser um verbo, porque aquele substantivo é o nome de uma qualidade ou o nome de uma ação. Mas, se nós prestarmos bem atenção nas aulas do dia a dia e fazermos muita leitura com o tempo, nós vamos conseguir sempre identificar quais são os substantivos e saber separar os verbos dos substantivos, os adjetivos dos substantivos sem maiores dificuldades. Agora, você terá uma atividade que é super fácil. Não é difícil e você vai gostar muito. Você irá pesquisar em livros antigos que você não usa mais da escola, em revistas também que você não esteja guardando, né, de recordação que você possa recortar, em jornais, em panfletos de supermercado, desses que eles entregam no sinal, qualquer material impresso. Você vai pesquisar substantivos. Você vai recortar todos os que você encontrar, vai colar no seu caderno, depois vai tirar uma foto bem bonita e mandar para a prof. Vamos ver quem vai encontrar mais substantivos? Bem, para ficar justo, para ninguém ficar sobrecarregado, vamos fazer assim. Eu vou somar todos os substantivos que as meninas encontrarem e todos os substantivos que os meninos encontrarem. Agora, se for adjetivo ou verbo, não vai valer, tá bom? Não vai valer. Pronome também não vale, só vale substantivo. Pode ser substantivo coletivo, concreto, abstrato, simples, composto, comum ou próprio, não importa, desde que seja substantivo. E assim a gente vai ver qual grupo, se é os meninos ou se é as meninas, que conseguem achar mais substantivos. Então, faça a sua parte, ache os seus, colhe aí no seu caderno, mande a foto para a prof aqui nessa aula e depois a gente vai conversar numa próxima aula síncrona sobre quem conseguiu mais substantivos. E vamos avaliar se os substantivos que foram mandados, né, eram realmente substantivos e classificar eles em composto, coletivo, primitivo, abstrato, derivado, simples, comum, ufa! E até o final do ano a gente vai estar, ó, show de bola em substantivos. Espero que vocês tenham gostado de aprender essas curiosidades sobre os substantivos e que vocês se divirtam caçando seus substantivos, recortando e colando por aí. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!